Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Você chegou no lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo e estou aqui no YouTube, no Instagram e também no Twitter, sempre trazendo informações do nosso glorioso, gigante Botafogo de Futebol e Regatas, tá bom? Vamos falar hoje sobre um assunto que tá na boca do povo, né? Luiz Castro. Vou falar um pouco sobre a carreira e sobre o estilo de jogo, o que esperar desse possível novo treinador do Botafogo. É hoje o plano A, é hoje a prioridade de John Textor para ser o novo treinador do Botafogo na temporada 2022. Então fica nesse vídeo, tem muita informação de qualidade. Você que gosta de tática, você que gosta de números, de dados, você que quer conhecer melhor o Luiz Castro, você fica nesse vídeo aqui no canal do Medeiros. Bom, vamos lá, vamos ao trabalho então. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Muito importante que você contribua aí para o crescimento do canal do Medeiros e dando like, compartilhando esse vídeo, você leva esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses também, beleza? Vamos então falar de Luiz Castro. Luiz Castro é um português, né? Já foi jogador de futebol, né? Se aposentou em 1997, tem 60 anos de idade, nascido em Vila Real, em Portugal, tá? E o Luiz Castro, ele começou a sua carreira no Porto, tá? Na verdade, ele começou a carreira dele no Águeda de Portugal, que foi o último clube da carreira dele em 97, tá? Então ele começou lá no Águeda, passou pelo Mealhada, Estarrédia, San Joanense, enfim, Penafiel. Começou no início da carreira rodando por clubes pequenos de Portugal. Até que ele chegou no Porto em 2008. E aí no Porto ele fez um trabalho sensacional. No Porto ele mudou a mentalidade do Futebol Clube do Porto em relação à sua base, né? O Porto, que sempre foi um clube que comprava muitos jogadores, importava muitos jogadores, né? Inclusive continua até fazendo isso, mas em menor escala. O que o Porto fazia? O Porto aproveitava do seu dinheiro, da sua receita, vinha aqui no Brasil, buscava um jogador já pronto e levava para o Porto. Ia na Argentina e pegava um outro jogador pronto e buscava. O que o Luiz Castro começou a fazer no Porto? Começou a fazer com que o Porto olhasse um pouco para sua base e conseguisse fazer a sua transição entre base e o profissional de forma perfeita. Esse trabalho que ele fez no Porto foi tão interessante que ele lhe rendeu um título da segunda divisão portuguesa, mesmo com ele jogando com o time B do Porto. Todos com jogadores jovens, jogadores de base, sub-20. É como se o Botafogo jogasse com o seu time sub-20, o Campeonato Brasileiro da Série B, e fosse campeão. Então, assim, isso foi algo histórico lá no Porto, ninguém nunca tinha conseguido isso. E aí ele começou a ficar em evidência, né? Depois desse título, ele ficou em evidência, e aí o Rio Ave contratou ele para ser o treinador do time principal, o Rio Ave, que é um time de Portugal também. E aí ele passou por outros clubes, né, de Portugal, como o Chaves, o Vitória, e sempre com bons desempenhos, tá? Sempre com bons retrospectos nesses clubes. Até que em 2019 ele teve a sua primeira, talvez seu segundo grande desafio da carreira. O primeiro foi o do Porto e o segundo grande desafio da carreira foi o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele foi contratado para ser o treinador, né? Primeira vez que ele estaria saindo de Portugal para pegar um clube fora do seu país, né? E ele foi em 2019 para o Shakhtar, onde ele teve 84 partidas e um aproveitamento absurdo, um aproveitamento muito bom dele no Shakhtar, tá? Ele jogou 84 jogos no Shakhtar, 51 vitórias, 16 empates, 17 derrotas, 168 gols marcados, 94 gols sofridos, tá? Então, assim, números muito bons. Ele chegou
Ele chegou aí às semifinais da Liga Europa, perdeu para o Internacional de Milão. No outro ano ele chegou às oitavas de finais da Liga Europa. Então, assim, conseguiu resultados bons para o Shakhtar, né? E também, talvez um dos feitos marcantes, apesar de na Liga dos Campeões, que é o torneio mais importante da Europa, ele não ter conseguido passar da fase de grupos, ele conseguiu um fato que é difícil de acontecer. Ele ganhou do Real Madrid pelo Shakhtar Donetsk, dentro do Santiago Bernabéu e na Ucrânia. Os 2 jogos ele ganhou do Real Madrid. Então, assim, algo que não tinha acontecido ainda com o Shakhtar. O Shakhtar ter ganhado do Real Madrid os 2 jogos, né? Que o Real Madrid, obviamente, um dos maiores clubes do mundo, se não o maior clube do mundo. Então, assim, ele conseguiu alguns feitos que lhe renderam essa última transferência, onde ele saiu do Shakhtar e foi comprado aí pelo Al Duhail do Catar, onde ele chegou agora em 2021. No Al Duhail ele tem apenas 15 jogos. 15 jogos apenas. Chegou há pouco tempo. E no Al Duhail, nesses 15 jogos, ele tem 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. 39 gols marcados, 17 gols sofridos, tá? Então, assim, ótimos números também no Al Duhail, onde ele está como treinador nesse momento. E o Al Duhail está fazendo jogo duro para liberar o seu treinador, né? O Botafogo chega assediando o Luiz Castro com um projeto, com uma proposta do futebol brasileiro. Ele é português, ele já sabe muito bem o que o futebol brasileiro está representando para os treinadores portugueses. Ele já sabe da história do Jorge Jesus no Flamengo, do Abel Ferreira também no Palmeiras. Então, assim, as informações dão conta que o Luiz Castro está entusiasmado e tá vendo com bons olhos uma transferência para o Brasil, uma transferência para o Botafogo, tá? Vamos então falar sobre a tática, né? Falamos sobre números, falamos sobre curiosidades, falamos sobre destaques na carreira do Luiz Castro, mas como joga o Luiz Castro? O que o Botafogo vai notar de diferença no jogo do Luiz Castro para a sequência do campeonato? Primeiro eu vou falar sobre a construção de jogo, como é que o Luiz Castro constrói o seu jogo de trás, e vou tentar fazer uma comparação com o Anderson Moreira, o último treinador do Botafogo, que eu acho que é o justo, né? A gente compara com o último treinador que esteve aqui. Primeiro dizer que o Anderson Moreira, ele jogava no 4-4-2 com 2 linhas de 4. E o Luiz Castro costuma jogar no 4-2-3-1, com aquele meia mais armador. O Anderson Moreira gostava mais de jogar com uma espécie de um segundo atacante. Já o Luiz Castro prefere já um meia armador, então isso que difere o 4-4-2 com 4-2-3-1, né? E aí, falando de construção de início, saída de bola, o que o Anderson Moreira fazia com o Botafogo? Ele fazia a famosa saída de 3, só que ele puxava o lateral direito, que é o Daniel Borges, para fazer essa construção, né? Ou seja, ele trazia o Daniel Borges para fazer essa saída com o Joel Carli e com o Canu, os 3 fazendo essa saída para ter uma numeração maior de jogadores ali, né? Uma vantagem numérica. Como é que o Luiz Castro costuma fazer? Eu vou colocar um vídeo para vocês aí, para vocês perceberem, tá? O Luiz Castro, diferentemente do Anderson Moreira, ele faz uma saída de 3 também, só que ele puxa o volante para fazer essa construção. Ou seja, diferentemente do Anderson Moreira, que puxa o lateral, ele puxa o volante, o primeiro volante. Provavelmente o Botafogo vai ter que ir no mercado para fazer a contratação desse jogador. O Botafogo hoje não tem um volante qualificado para fazer essa saída de bola. Então, caso o Luiz Castro venha para o Botafogo, já pode esperar a contratação de um volante muito bem qualificado para fazer isso, tá? Então ele faz essa construção de saída com 3 jogadores também, porém com volante, e dá amplitude aos laterais, ou seja, atacam com os 2 laterais, os 2 bem espetados nas pontas, tá bom? É assim que o Luiz Castro costuma fazer. No vídeo você tá vendo aí a saída de bola sendo feita com o volante, né? Esse exemplo que eu peguei para vocês, né, onde ele usa muito esse primeiro volante. Esse primeiro volante tem que ser muito técnico, e o goleiro participa muito também. A gente vê que o goleiro recebe diversas vezes a bola, então o goleiro precisa saber jogar com os pés. O Gatito Fernandes
Não é um goleiro tão habilidoso, mas eu não considero o Gatito Fernandes um goleiro ruim também com os pés. Mas se o Gatito Fernandes tiver dificuldades, provavelmente ele deve pedir contratação de goleiro também para fazer essa saída de bola, pois ele usa bastante essa função com o goleiro, né? Como é que funciona lá na frente, né? Como é que funciona a pressão lá na frente dos jogadores para fazer a primeira marcação, digamos assim, com o Luiz Castro, né? Isso ele tem algo parecido com o Anderson Moreira. O Anderson Moreira usava muitos jogadores de frente do Botafogo, principalmente na época o Rafael Navarro, juntamente com o segundo atacante que era o Chay, para fazer a saída na marcação, na saída de bola do adversário. Isso se chama o quê? Aquela pressão pós-perda, né? Quando perdia a bola ali, o Botafogo já tentava sufocar o adversário. O Anderson Moreira também fazia isso, né? E ele, o Luiz Castro, também costuma fazer. Eu vou colocar o vídeo para vocês também, uma parte do vídeo, onde mostra um lance que sai o gol do time do Luiz Castro, né? Em que o time tá construindo a jogada, perde a bola e ele faz aquele abafa até recuperar a bola e acaba saindo o gol da sua equipe. Olha lá, tá vendo? Quando ele pega a bola, recupera depois da perda e ainda sai o gol, abre o jogo na esquerda, o cruzamento na área e faz o gol ainda da sua equipe. Então, assim, a pressão pós-perda é muito cobrada, a intensidade é muito cobrada pelo Luiz Castro, o preparo físico tem que estar bem apurado, porque é um treinador que cobra muito essa pressão pós-perda, uma marcação de todos atacam, todos defendem, né? Todo mundo vai atacar, todo mundo vai defender. Então essa é a leitura de jogo do Luiz Castro, né? Aquele cara que é o atacante vai começar a marcação lá na pressão dos zagueiros, no goleiro adversário. Não tem essa de jogador que não ajude a defender também, tá? Esse é um pouco do cenário que a gente vai ter em relação a marcações aqui no Botafogo, caso o Luiz Castro seja realmente aí o novo treinador do Botafogo, tá? Tem mais alguns aspectos que eu quero passar com vocês em relação ao seguinte, né? O Luiz Castro, ele gosta, diferentemente do Anderson Moreira, o Anderson Moreira, ele fazia uma linha um pouco mais média. Às vezes o Anderson Moreira ia para fazer uma linha alta, mas a maioria do tempo o Anderson Moreira jogava com a linha média ou a linha baixa, muito por conta até do Joel Carli, que é um zagueiro que é lento. Se o Botafogo jogar com linha alta com o Joel Carli, o Botafogo vai passar dificuldade. O Joel Carli é um grande zagueiro, é um zagueiro que tem um senso de posicionamento enorme, um zagueiro líder, um zagueiro muito bom no jogo aéreo, porém é um zagueiro lento, um zagueiro que não tem velocidade. Por isso, é muito difícil você jogar com linha alta com o Joel Carli de titular. O Anderson Moreira entendeu muito bem isso, e no jogo do Anderson Moreira, o Joel Carli e o Canu fazia uma espécie de bloco médio e às vezes um bloco baixo, né? Para que o Joel Carli não tivesse que pegar um jogador adversário no mano a mano na velocidade, porque fatalmente ele iria perder. Então, o Luiz Castro já pensa diferente, e isso a gente vai ter grandes mudanças caso ele seja o nosso treinador. Muito provavelmente ele vai ter que pedir contratações de zagueiros e de zagueiros rápidos para o Botafogo. Porque o Joel Carli, se o Luiz Castro mantiver as ideias de jogo dele, vai ser muito difícil pro Joel Carli se adaptar. O Luiz Castro, ele faz uma marcação de linha alta. A defesa do Luiz Castro costuma ser uma defesa linha muito alta. O goleiro, por várias vezes, parece um líbero, joga muito lá na frente o goleiro, fica às vezes ali na ponta da área, na meia-lua, para fazer essa linha alta, tentar deixar o campo mais curto para o adversário trabalhar. A gente vai ver nesse vídeo um exemplo de como ele deixa a linha alta a linha alta com os zagueiros e o goleiro sempre muito avançado, muito fora do gol, né? Então, assim, a gente percebe nesse lance aí o quanto a linha estava quase na linha divisória do meio-campo e na hora do lançamento o goleiro quase como um líbero ali na ponta da área para defender. E se a bola estiver fora da área, o goleiro vai ter que sair com os pés mesmo e tirar o ataque adversário. É uma característica da escola portuguesa, a maioria dos treinadores portugueses trabalham dessa forma, então muito provavelmente ele vai implantar isso também no Botafogo, tá? E outro ponto, já citei aqui, provavelmente ele pedirá zagueiros com mais velocidade. Com zagueiros lentos, isso não funciona.
O Botafogo vai precisar ir ao mercado, caso ele seja o treinador mesmo do Botafogo, para contratar zagueiros de um pouco mais de velocidade, tá?